Olá pessoal, eu sou o Jefferson aqui da SA Mart, sou um dos responsáveis pelo projeto Panspermia. O intuito desse vídeo é a gente passar por uma introdução sobre a fermentação heterogênea e adquirir todas as ferramentas necessárias para compreender a tecnologia envolvida no projeto Panspermia. Então vamos dividir esse conteúdo em 4 vídeos, onde vamos passar pela introdução da fermentação heterogênea, a história da imobilização, projeto Panspermia, e vamos analisar os resultados de um teste sensorial comparando a fermentação heterogênea com a fermentação homogênea. O objetivo desse vídeo é a gente entender a diferença entre a fermentação heterogênea e a fermentação homogênea. Vamos ver uma parte teórica da imobilização e visitar alguns conceitos de engenharia como a difusão, convecção e o referencial. A principal diferença entre a fermentação heterogênea e a fermentação homogênea é que na fermentação homogênea, que é a nossa fermentação tradicional, o fermento ele fica livre e ele está todo dissolvido no meio, gerando um sistema que tem uma fase só. Já na fermentação heterogênea, nós temos 2 fases bem definidas, sendo uma líquida e outra sólida, onde que normalmente é encontrado o nosso fermento imobilizado nessa fase sólida. E a fermentação heterogênea também está ligado com a fermentação contínua. A imobilização é literalmente a ideia da gente imobilizar células de fermento ou enzima dentro de uma estrutura porosa. Essa técnica pode ser dividida em 3 objetivos, sendo o primeiro a gente quer imobilizar essa célula de uma forma eficaz, sem deixar ela escapar novamente para o meio. O segundo, a gente quer preservar o metabolismo dessas células, devido ao fato de algumas estruturas porosas poder gerar microambientes que vão alterar a rota metabólica das células para alguma rota indesejável. E por fim, a gente quer que essa estrutura porosa facilite a entrada de nutrientes e açúcares fermentáveis até as células e também facilite a saída dos produtos de fermentação. Agora falando sobre os mecanismos de imobilização, a gente tem a adsorção, onde que as células ficam aderidas em alguma superfície por forças eletrostáticas. Temos a segregação, que seria a agregação de células. Isso pode acontecer naturalmente, sendo ela voluntária, devido à queda de temperatura, ou também por algum princípio, como a gelatina, a sílica. Aí temos a contenção, que seria uma casca porosa que fica contendo essas células no interior, e a matriz. A matriz, diferente da contenção, é uma estrutura toda sólida, onde que a gente tem as células presas no meio. Agora entrando nos fenômenos de transferência, mais especificamente na difusão, vamos comparar a difusão em células livres e células imobilizadas. Começando pelas células livres, vamos considerar, em termos de exemplo, que as células estão paradas no meio e os açúcares fermentáveis estão se deslocando nesse meio aleatoriamente, até que eles vão encontrar uma célula de fermento. Quando esse encontro acontece, vai acontecer a difusão. Para quem não está familiarizado com a difusão é uma força que acontece que facilita esse açúcar entrar dentro das células devido ao diferencial de concentração. Como que temos mais açúcar fermentado no meio do que dentro da célula, existe uma difusão desse açúcar para dentro da célula. Depois desse açúcar ter entrado dentro da célula, ele vai entrar no metabolismo da célula e vai ocorrer a fermentação, que vai gerar os produtos de fermentação. Esses produtos de fermentação têm que fazer o caminho inverso, porque eles têm que se difundir das células por meio e, novamente, como tem mais produto de fermentação dentro das células, ele se difunde facilmente para o meio. Agora, já nas células imobilizadas, a gente tem uma matriz, que é uma matriz porosa. O açúcar, novamente, em termos de exemplo, vamos considerar que essa matriz está parada. Logo, o açúcar fermentável tem que se deslocar no meio até encontrar essa matriz, que aí vai acontecer a primeira etapa de difusão, que o açúcar tem que se difundir para o meio dessa matriz. Depois ele vai se deslocar nessa matriz até encontrar uma célula de fermento. Depois que ele encontrar essa célula de fermento, ele vai se difundir de novo para a célula de fermento, entrar no sistema metabólico, vai ocorrer a fermentação, depois vai ter os produtos de fermentação, e esses produtos têm que fazer todo o caminho inverso. Eles têm que se difundir da célula para a matriz, depois dessas matrizes ele tem que se deslocar da matriz até a borda, e depois na borda eles vão se difundir novamente para o meio. A gente analisando assim, a gente já vê que o processo na matriz é um pouco mais dificultado, A gente tem uma maior dificuldade da fermentação acontecer. Enquanto na fermentação livre, nas células livres, esse processo de fermentação é um pouco mais facilitado, porque ele só tem um processo de difusão, considerar 2 aqui para entrar e sair, Enquanto que na célula imobilizada a gente tem 4 processos de fusão. Logo, a gente tem um pequeno problema aqui, Essa fermentação vai ser mais lenta. A gente tem alguns mecanismos para resolver esse problema. Até sugiro, se alguém tem alguma sugestão, para deixar nos comentários,
o que a gente pode fazer para contornar esse problema ou deixar essas duas fermentações iguais, né, em questão de facilidade, né? Aqui a gente vai apresentar uma solução que seria a gente usar o fenômeno de convecção. Aqui eu acho pertinente fazer um complemento, que é a gente analisar uma curva de fermentação pela ótica da difusão. Se a gente analisar uma curva de fermentação, que é o consumo de substrato, que são os açúcares fermentáveis, aqui está em grau Plato, a gente tem as 3 fases de fermentação, sendo a primeira fase lag, que é a fase de adaptação, também temos a fase exponencial, onde que é a maior velocidade de fermentação acontece, e a gente tem a fase estacionária, onde começa o fim da fermentação. Analisando essas 3 fases de fermentação pela ótica de difusão, eu tenho um início onde que eu coloco a minha levedura em contato no meio que tem uma alta concentração de açúcares fermentáveis. Os açúcares fermentáveis vão se difundir com uma grande facilidade até a célula. Logo, a célula vai começar a iniciar o seu metabolismo de fermentação. Ela vai começar a baixar o pH e produzir todas as enzimas necessárias para ativar a rota metabólica de fermentação. Quando se tem início da fermentação, começa a aumentar a velocidade de fermentação, porque eu tenho ainda uma alta concentração de substrato, até chegar no máximo da velocidade de fermentação, que é mais ou menos no meio da minha fase exponencial. Aqui nesse ponto já foram consumidos uma boa parte dos meus açúcares fermentáveis e também já tem uma concentração significante de produtos de fermentação. Nessa etapa a difusão começa a reduzir, porque como eu tenho menos açúcares de fermentação, começa a ser mais difícil desses açúcares de fermentação encontrar a célula. Além do mais, eles começam a competir com os produtos de fermentação, porque em vez de um açúcar fermentável colidir com a célula, é um produto de fermentação. E isso tudo dificulta o processo de difusão, também reduz a velocidade de fermentação, até chegar em um nível onde eu tenho muito poucos açúcares fermentáveis. Logo, é muito difícil desse açúcar fermentável encontrar a célula. Logo, essa difusão começa a ficar muito mais lenta, a minha velocidade de fermentação também. Nisso, a célula começa a reduzir o seu metabolismo, chegando assim no fim da fermentação. Agora entrando no fenômeno de transferência convecção, para a gente entender a convecção, vamos pegar um exemplo do cotidiano, que seria um copo com água em temperatura ambiente e eu vou adicionar gelo nessa água. Se eu deixar o sistema parado, o fenômeno de transferência predominante aqui é a difusão, que foi o que a gente viu no slide anterior, né? Agora, se eu movimentar essa água, a gente sabe que o gelo vai derreter mais rápido. E com isso, o processo que vai estar envolvido aqui é a convecção, que a convecção acontece quando eu tenho esse movimento no meio. Na parte de teoria, a convecção depende do perfil de escoamento e da velocidade desse escoamento, que essa velocidade gera turbulência, que seria eu agitar mais vigorosamente. Agora voltando para o nosso sistema de fermentação, eu posso agitar esse meio de 2 maneiras, sendo ele com uma hélice, para movimentar o líquido, ou com uma bomba para recircular o sistema. Aqui voltando no exemplo anterior, a gente considerar novamente que a nossa célula está parada no meio e está tendo agitação nesse meio, o efeito de convecção vai causar uma chance maior do açúcar fermentável encontrar a célula. Logo, esses açúcares fermentáveis vão colidir mais recorrentemente com a célula. Se eles vão encontrar essa célula mais recorrentemente, esse açúcar vai entrar com mais facilidade no interior da célula e a célula vai fermentar esse açúcar, porque ela vai ter mais açúcar disponível. Ela vai encontrar mais açúcares para fermentar. Logo, a fermentação vai ser facilitada. E isso na matriz, na célula imobilizada, também vai acontecer. Se eu tenho um meio agitado, os açúcares vão encontrar mais recorrentemente a minha célula, logo a fermentação também vai ser facilitada. Porém, a gente sabe que na fermentação livre, se a gente agitar um meio, a levedura, a célula vai ficar estressada. Por que essa célula fica estressada? Ela tem alguns mecanismos, umas estruturas proteicas, que seriam os glicocálices, que eles medem a tensão de cisalhamento que são causadas pela agitação. Logo, quando tem agitação no meio, a célula muda o metabolismo dela. Pegando um exemplo prático, isso acontece bastante na propagação, que quando você tem agitação no meio, a célula acaba esterificando, vai pela uma rota metabólica que nem sempre é desejada. Já na fermentação imobilizada, esse efeito também acontece, porém, em algumas formulações dessas matrizes, consegue reduzir esse efeito devido ao referencial. Agora, sobre o referencial, a gente pode pegar um exemplo que está acontecendo agora, que a Terra está se deslocando ao redor do Sol em alta velocidade. Porém, a gente que está aqui na Terra não estamos sentindo esse deslocamento, porque para o nosso referencial a Terra está parada. Pegando esse exemplo e trazendo para a fermentação imobilizada, o meio está se deslocando, porém no referencial do fermento é como se ele estivesse parado. Logo, ele não sente a tensão de cisalhamento, ele não vai esterificar, mas vai ter os benefícios e os açúcares estar chegando mais recorrentemente para ele. Essa fermentação vai ser facilitada. A parte teórica seria isso. Não se esqueça de curtir
curtir e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo e conhecer a história da fermentação heterogênea até chegar nos dias atuais, onde vamos entender o funcionamento desse bioreator aqui na escala de laboratório e também um na escala industrial. Até o próximo vídeo.